você trabalhou na inauguração do Estádio Municipal, dia 30 de outubro de 1988. O que você lembra daquela época que você pode trazer para a gente como lembrança sua? O pessoal da Crônica Esportiva, na época da inauguração do estádio, teve uma participação importante, porque o prefeito da época, o Tarcísio Delgado, ele reuniu a imprensa em determinado momento, meio que fazendo uma consulta, né? Eu estava meio que começando ali vamos dizer, na rádio praticamente, tinha pouco tempo de rádio, mas por participar da equipe de esporte da Rádio Solar, que é muito tradicional, eu lembro muito bem que houve uma reunião na prefeitura, que o Tupi tinha na época um bom patrocínio, através do empresário Maurício Batista de Oliveira, e a prefeitura fez meio que uma consulta se valia mais a pena naquele momento investir no clube ou no estádio. É claro que havia uma tendência pelo estádio, mas o pessoal da Crônica, eu me lembro bem que o pessoal se sentiu bem valorizado com isso, de ter sido escutado, né, que não é uma prática que a gente considera comum, mas eu lembro que isso foi bem marcante. E o jogo da inauguração, eu estava começando também na tribuna de Minas na época, né, acompanhando as obras. A gente tinha uma preocupação na rádio que o Tupi disputava um campeonato que eles chamavam de acesso, seria mais ou menos uma Série B de hoje, e como que a gente ia fazer, porque o Tupi estava jogando em Cabo Frio, e a gente discutiu isso muito antes da transmissão, se valia a pena mandar alguém para lá, ou se a gente fazia uma escuta, né? Não tinha tanta internet naquele tempo assim, com resultado em tempo real, e a gente ficou muito preocupado com isso, mas a hora que a gente viu o estádio com aquele público, né, a gente está preocupado com o Tupi e tal, mas a gente de alguma maneira tinha que informar, então, se eu me lembro, acho que a gente não chegou a mandar ninguém para Cabo Frio, não, e no final se mostrou uma decisão acertada. Vocês em Juiz de Fora nunca tiveram um público tão grande, né? Acho que 50 mil pessoas, 60 mil pessoas naquele estádio, portas abertas. E você, começando a trabalhar no jornalismo, você sentiu alguma emoção por estar ali, por ver Tupi Esporte abrindo o jogo de inauguração do estádio, o Esporte ganhando de 2-0? Como foi o lado emocional em relação à abertura do estádio? A gente que estava, né, começando, e a equipe de esporte solar tinha uma turma muito boa ali, de um pouco gente mais veterana, gente mais nova, e houve várias reuniões para se discutir como que seria a transmissão, né, que a gente, na verdade, se deixasse, a gente falava ali 3 dias durante aquele dia. Então juntou tudo, quer dizer, a gente começou na carreira empolgado porque sempre tinha vontade de trabalhar em rádio e participar daquele momento, né, a gente tinha um pouco essa dimensão de que aquilo seria uma coisa histórica mesmo, como foi, e o estádio muito bonito, né, a característica do estádio municipal até hoje é um estádio muito bonito, por mais que falte um detalhe ou outro, a característica da construção, o lugar em que ele foi construído, e a gente sempre ouvindo falar que já houve outras tentativas, que já se vendiam cadeiras de estádios que nunca foram, na verdade, efetivados, né? Aquela tradição, entre aspas, de que de fora as coisas não dão certo, não vai dar certo. Então foi muito legal porque juntou tudo, juntou a gente, no caso, eu e todo mundo da equipe, super animado por estar participando de uma cobertura daquela. Tupi Esporte, um clássico tradicionalíssimo, e o Esporte ganhou, né, de 2-0. E havia aquela expectativa que ele ia fazer o primeiro gol, e acho que o Tupi talvez durante mais um tempo possa ter até se arrependido de ter mandado uma equipe mista, né, para aquele jogo, mas é difícil também porque outro jogo contava pontos, talvez o Tupi não tenha tido naquele momento a dimensão do que foi, mas assim, para todo mundo que estava envolvido, essa questão da capacidade, a gente não tinha nessa informação, a gente meio que alguém começou a falar 50, 45 mil, na época da construção se disse que seria em torno de 50 mil, então a gente não foi cobrado o ingresso, não lembro direito, foi portão aberto, então como se falou 50 mil, sabe aquele negócio que vai se falando, mas não tem muito, aí 50 mil, depois o jogo do Flamengo também foi legal, o Flamengo tinha Bebeto, era uma equipe argentina que veio jogar, e pra gente também era interessante cobrir uma equipe estrangeira, que não era tão difícil pela língua, era mais tranquilo, então sem dúvida foi um momento muito legal a gente ter essa chance de participar como equipe da Rádio Solar, né,
tinha orientação, a gente sabia mais ou menos o que podia fazer dentro da transmissão, né? Porque o medo de uma transmissão começa é você empolgar e um falar mais que o outro e ter uma certa vaidade, e não houve nada disso. A transmissão foi tranquila até o final. Para Juiz de Fora, o estádio foi muito importante, até porque 2 anos depois estava sediando uma final de Copa do Brasil. Mas para os times do Tupi Esporte do Gambás não vingou. Até depois foi feita a Manchester, né? O time também não vingou. O que se deve? Tinha um estádio, é um estádio legal, né? E acabou que não deu certo. Apesar de, para Juiz de Fora, foi um evento legal, já torcedor de Flamengo, Vasco, Boca, Atlético, e tantos outros grandes, né? E a gente já viu esse estádio muito cheio. Mas por que os times não souberam aproveitar isso naquela época? Na verdade, assim, o que prevalecia sempre, assim, o Tupi sempre teve essa vocação de ser realmente o time com futebol profissional. O Esporte Tupinambás já naquele tempo não tinham muito essa certeza de permanência. Então, só pelo Tupi não daria para manter o estádio movimentado com o futebol local. Na época da construção do estádio, como a gente chegou a comentar no começo, o Tupi tinha um patrocínio forte, tinha chance, né, de fazer jogos mais importantes lá, mas realmente eu acredito que não havia um futebol tão forte na cidade. Sempre foi em cima do Tupi, um clube só, com todas as suas dificuldades, com futebol profissional mais ou menos naquela linha do bom, bonito e barato, como é um pouco ainda até hoje. Então, mas independente disso, eu acho que a construção do estádio era importante no momento e foi uma construção assim, que, pelo que a gente lembra de informação, não teve nada desses problemas que hoje a gente vê esses estádios da Copa do Mundo, que falam em um orçamento, daqui a pouco esse orçamento está triplicado. Então eu acho que, independente de ter sido tão bem aproveitado ou não, acho que teria que ser feito naquele momento. É um estádio relativamente novo, né? E hoje nós temos a clara impressão de que ele já é ultrapassado. Se você for levar em conta o estádio da Cidadania, em Volta Redonda, né? A gente que está mexendo com o futebol todo dia do Tupi, eu vejo principalmente o Ricardo Wagner reclamando muito disso, linhas de transmissão totalmente retrógradas, as instalações realmente não estão legais no estádio municipal. Por que isso aí chegou a acontecer, já que é um estádio tão legal na época, né? Foi feito nos padrões do Serra Dourada, nos padrões de outros grandes estádios aí do Brasil. Por que chegou a essa decadência de hoje? Eu acho que basicamente tudo hoje, né, no esporte, fora do esporte, há uma exigência muito grande de se ter um padrão profissional. Então falta, vamos dizer assim, o estádio tem uma administração, a gente tem ótimas pessoas administrando hoje, o Moacir Toledo é jogador, 2 professores de educação física que ficam lá com maior frequência, o professor Cláudio, que foi até goleiro do Fluminense, goleiro do Tupi, o professor Tadeu Henrique da Secretaria de Esporte e Lazer, são profissionais dedicados, mas a administração em si tem que ser mais profissional, como a gente cobra de um clube, né, que a gente volta e meia fala, o Tupi às vezes está em alta, você não consegue comprar uma camisa do Tupi, o Tupi vai jogar sábado, não tem, está arriscado agora que o Tupi voltou a ter uma boa fase, daqui a pouco não ter a quantidade de camisas suficiente. Esse profissionalismo eu acho que falta chegar, né, já se deu um passo com a criação da Secretaria de Esporte, então de repente se criar um espaço dentro da Secretaria de Esporte para se fazer o estádio uma coisa melhor no dia a dia. Há essa informação da Prefeitura de que haverá uma licitação agora no final do ano, que vão fazer aquelas coisas que parecem que são simples de fazer, da catraca, da exigência do estatuto torcedor, das câmeras. As cabines realmente precisam de uma reforma geral, tem tomada ali de 110, de 220, a gente nunca sabe direito onde que a gente está colocando. A internet melhorou um pouquinho esse ano, né? A gente já consegue fazer ali a internet um pouquinho melhor, mas assim, basicamente é um planejamento, né? Uma administração profissional, metas, para a gente poder receber, como o Juiz de Fora está pleiteando aí, receber seleções na Copa, receber países na Olimpíada. O espaço eu acho que é maravilhoso, o lugar é muito privilegiado e é um lugar gostoso de se ir. Juiz de Fora, felizmente, a gente não tem o hábito de ter briga, a gente pode ir com a esposa, pode ir com os filhos. Isso aí, graças a Deus, ninguém conseguiu tirar. As brigas que tem em Juiz de Fora são
declaradamente torcedores que vêm de torcida organizada e chegam aqui brigando já, chegam no meio do primeiro tempo. Você vê que só realmente quando tem esses jogos que acontece algum tipo de problema, o torcedor de Juiz de Fora olha até aquilo lá com alguma indiferença, que tenha certeza que não tem ninguém de Juiz de Fora envolvido. Então acho que falta basicamente uma coisa mais profissional, como tudo hoje, né? Você tem que ter cobrança, tem que ter meta, tem que ter o gramado, tem que estar sempre limpo, as entradas ali também é um pouquinho complicado, saída, né? Hoje tem essa exigência do Corpo de Bombeiros que é um pouco rigorosa, mas que exige muito, né? Limita a capacidade, o Ministério Público limita a capacidade. É chato porque a gente sabe que o estádio é muito melhor do que a grande maioria dos estádios, principalmente mineiros, mas por outro lado é uma preocupação também que eles têm, que a gente tem que levar em conta. Bem, só para terminar, a gente precisava de um fato curioso que você lembrasse. Eu não sei certo se esse fato que eu vou lembrar você presenciou é a edição para esse. Eu fiquei sabendo que o estádio chegou a ganhar um placar eletrônico, a gente estava acompanhando o placar eletrônico aqui da Federal. O estádio chegou a ganhar um placar eletrônico e que na primeira chuva que deu esse placar pifou e nunca mais foi utilizado. Você lembra desse jogo, dessa ocasião? Eu não lembro muito dessa situação, não. Agora, tem várias situações interessantes que ocorreram no estádio. Aquele dia que estava lembrando o jogo do Tupi com o Sampaio Correia, que foi a inauguração da iluminação. E esse jogo é parecido com o primeiro treino do Garrincha no Botafogo, porque 3 populações de esporte estavam naquele jogo, né? Que todos que você encontra, todo mundo estava naquele jogo. Então, é meio que um fenômeno do público, aquele jogo do Tupi Sampaio Correia, quando se inaugurou a iluminação, e o Tupi estava muito perto da Série B e perdeu aquele jogo para o Sampaio Correia. Esse jogo acho que foi bem emblemático em relação ao estádio municipal. Essa questão do placar eu não tenho muita lembrança muito viva, não. Um momento marcante, né, foi a despedida do Zico, que a gente estava participando pela rádio, pelo jornal também. Como a gente não estava diretamente na transmissão do jogo, a gente foi com o Zico até o vestiário para fazer o que seria. Então, só 2 repórteres, o repórter da Rádio Globo na época, e eu entrei também. E ali a gente fez uma entrevista, ele conversou por mais tempo, a gente usou isso depois no jornal do outro dia, aproveitou na rádio também. Então ali, eu acho que foi um momento interessante na carreira, você acompanhar a última partida profissional do Zico, né, um grande ídolo rubro-negro, embora não sendo meu time, mas é claro que ele não tinha, não cabia, não ser meu time, era o Zico ali, que tinha feito um gol de falta maravilhoso. Então acho que aquele momento da saída do Zico e a gente ter essa chance de entrar com ele no vestiário, naquela época não tinha nem tanto aparato em cima. Hoje, se a gente saísse atrás do Neymar, devia levar os 3 tafanões, não deve nem chegar perto, mas o Zico, todos dizem que sempre foi acessível. Ele foi sozinho para o vestiário, entregou a camisa para o Jorge Elau, que era um dirigente do Flamengo. Então foi um momento que marcou bem também essa saída do Zico do campo, né, do jogo, que foi substituído para ser aplaudido, e a saída do futebol profissional, que foi ali naquele momento no estádio municipal. Muito obrigado.